Olá, aqui quem fala é o professor Manuel Neto, sou professor de Física e no vídeo de hoje iremos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, uma definição bem rápida e clara sobre esse tipo de movimento é também conhecido como movimento acelerado. Consiste em um movimento onde há a variação de velocidade, ou seja, o móvel sofre aceleração à medida que o tempo passa. Isso quer dizer, se há uma variação de velocidade, é porque consequentemente há uma aceleração, já que a aceleração é a única coisa capaz de alterar o valor de uma velocidade, seja para mais ou para menos, ok? A forma que você tem aí de calcular o valor de uma aceleração é simplesmente ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a variação de velocidade, ou seja, o quanto a velocidade mudou o seu valor. E o ΔT já é o conhecido da gente, né? Variação de tempo. A unidade para aceleração é metros por segundo ao quadrado, ok? Então vamos analisar aqui o movimento, certo? De duas formas. Nós temos aqui na figura um carro da cor amarela e esse carro aos 0 segundos, certo? Ele encontra-se a 0 metros por segundo, quer dizer, a sua velocidade inicial é 0. Então, nesse momento aqui, ele está em repouso, certo? Porém, à medida em que os segundos se passam, ele vai alterando o valor da sua velocidade. Então, no primeiro segundo, ele possui velocidade de 5 metros por segundo. E aí, um segundo depois, a velocidade aumenta para 10. Depois de um segundo, novamente, aumenta para 15. E após mais um segundo, aumenta para 20. Então, esse tipo de caso aqui, trata-se de um movimento acelerado, onde ele acelerou o seu automóvel, né? O seu carro. Então, o movimento acelerado é caracterizado pela aceleração positiva, que aumenta o valor da velocidade, tá bom? Já no exemplo aqui que temos embaixo, um carro vermelho na marcação inicial de 0 segundos, ele já possui uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, certo? Então, nesse momento aqui, ele já possui um movimento, certo? E aí, à medida em que os segundos se passam, né, ele vai diminuindo o ritmo da velocidade dele. De 20 ele passa para 15, de 15 ele passa para 10, de 10 para 5, até chegar o momento em que ele entrará no repouso, ou seja, até chegar o momento em que ele para o automóvel, certo? E esse tipo de movimento nós chamamos ele de movimento desacelerado ou movimento retardado, certo? E esse movimento retardado, ele é caracterizado pela aceleração negativa, no caso, um freamento do carro, né? E essa aceleração negativa diminui o valor da velocidade, certo? Desse automóvel. Bom, e as fórmulas, né, as funções horárias que caracterizam o movimento uniformemente variado são a aceleração, que já foi discutido aqui, a equação da velocidade em função do tempo, que você pode decorar como vi vovó assistindo televisão, certo? Que é V igual a V0 mais A vezes T. A outra equação é a equação de Torricelli, certo? A equação de Torricelli você pode decorar como vi vovó mais duas amigas, tá? É uma forma aí de você decorar a equação de Torricelli, tá bom? E a última equação aqui, a maior, é a equação conhecida como sorvetão, certo? É uma forma alternada da equação do sorvete, onde na equação do sorvetão você encontra a variável aceleração, tá bom? E a equação do sorvetão é S igual a S0 mais V0 vezes T
mais a vezes t ao quadrado dividido por 2, ok? Agora iremos resolver um exemplo bem simples e fácil da aplicação direta da fórmula da aceleração. Ele fala o seguinte: um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que sua velocidade passa a ser 30 metros por segundo após partir do repouso em um intervalo de tempo de 5 segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele. Bom, agora vamos analisar o movimento, certo? Conforme o exemplo fala, o carro possui uma velocidade inicial, V0, de 0 metros por segundo, ou seja, ele parte, certo, do repouso. Então, o repouso, velocidade inicial é 0. E após o decorrer de 5 segundos, que foi o tempo, né, o ΔT, 5 segundos, esse carro desenvolveu uma velocidade de 30 metros por segundo, né? Esse carro não, esse ponto material que ele fala, certo? Então, claramente você observa aqui uma aceleração positiva, afinal, a velocidade aumentou de 0 para 30 metros por segundo, caracterizando aí um movimento acelerado, como ele fala aqui na questão, ok? Então, utilizando a fórmula diretamente, nós temos que a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. Então, pondo esses valores, ΔV é a variação da velocidade, ou seja, será de 30 metros por segundo, afinal, variou de 0 até 30. E o ΔT será de 5 segundos, ok? 30 dividido por 5 é igual a 6. A unidade para aceleração é metros por segundo ao quadrado. E eis a nossa resposta para esse exercício. Agora observe esse exemplo número 2. Ele fala o seguinte: uma pedra é lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Sendo a altura nesse ponto inicial igual a 30 metros e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da pedra a atingir o solo será d. Então ele quer saber qual vai ser a velocidade final dessa pedra no final desses 30 metros. Então vamos entender aqui essa questão, certo? Ele fala que a pedra, quando é jogada da altura de um prédio, certo? Na altura de um prédio, ela terá uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Daí então, essa pedra é arremessada e ela vai cair ao decorrer desses 30 metros, que será a nossa altura do prédio, ok? A questão quer saber qual será a velocidade final quando essa pedra atingir o solo, ou seja, no final desses 30 metros. E a informação que ele dá é de uma aceleração da gravidade. Como assim aceleração da gravidade? A gente sabe que a aceleração, certo, é capaz de modificar o valor da velocidade. Porém, quando o movimento é um movimento vertical, que será estudado nos próximos vídeos, a aceleração trata-se de uma aceleração gravitacional. Então utilizaremos a letra G, certo? Que a questão fala que será de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Mas a forma de utilizar é a mesma. Então, utilizando aqui a equação de Torricelli, vi vovó mais duas amigas, apenas substituiremos a letra A pela letra G e o ΔS pela letra H. Ficará dessa forma: V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H, certo? É apenas uma pequena variável para a equação de Torricelli. E assim a gente pode utilizar ela claramente com os valores que temos. Vamos lá? Então, V0, Então, V ao quadrado nós não temos. V0 ao quadrado será 5 ao quadrado, mais 2 vezes G, que é 10, vezes H, que é 30, a altura. Ok? Então, vamos separar aqui as informações da resolução. Então, resolvendo, V ao quadrado é igual a 5 ao quadrado é igual a 25, mais 30 vezes 10, 300, vezes 2, 600. Quando eu pego esse expoente
e passo para o outro lado da equação, ele vai na forma de um radical. 600 mais 25, 625. Logo no final, a minha velocidade será de raiz de 625, que será exatamente igual a 25 metros por segundo. Essa será a velocidade final da pedra ao atingir o solo. Você vai lá, marca a letra B. Bom, e para finalizar esse assunto de movimento variado, né, o movimento acelerado, nós temos aqui o exemplo 3, minúsculo. Ele fala o seguinte: um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel em metros por segundo ao quadrado, tá? Ele colocou aqui o 2 embaixo, mas na verdade era para estar em cima, isso é um expoente, será D. E aí você utilizará a fórmula, né, do sorvetão para poder resolver esse exemplo, certo? Mas antes vamos separar as informações que nós temos, afinal a gente tem que ir com calma para a resolução de exercícios em física, né? A primeira dica é você separar as informações. Então, se o móvel parte do repouso, significa que a sua velocidade inicial é de 0 metros por segundo, certo? A distância, ou seja, a distância aqui nós temos de 200 metros, então esse é o espaço final do móvel, certo? Outro detalhe, o tempo aqui ele deu de 20 segundos, ok? Se a distância é 200 metros, e isso caracteriza o nosso espaço final, então quer dizer que o espaço inicial também será de 0 metros, ok? Então, pondo todos esses valores dentro da nossa equação, assim então podemos encontrar a aceleração que ele está procurando. Então vamos lá? Espaço final, você põe 200. Espaço inicial, nós já vimos que é 0, então isso aqui dá 0, não precisa pôr na equação. Velocidade inicial, nós vimos aqui, como ele parte do repouso, será 0, então esse termo aqui irá ser 0. No final fica a aceleração, que nós temos que encontrar, o tempo, que foi 20 segundos, então será 20 ao quadrado, tudo isso dividido por 2, ok? Agora resolvendo fica muito simples. Pega esse 2 que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, não é isso? Então 2 vezes 200, teremos aqui 400 igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado, não é isso? Porém, 200 ao quadrado é a mesma coisa que porém 20 ao quadrado é a mesma coisa que 400, não é mesmo? Então aqui, ó, já podemos por 400. Agora o que nós fazemos? Temos 4. Agora o que nós faremos? 400 multiplicando de um lado, eu vou passar para o outro lado dividindo, então teremos que 400 dividido por 400 é igual a aceleração, e aí nós sabemos que quando o número é dividido por ele mesmo, o resultado sempre será igual a 1. Então esse será o resultado da nossa aceleração para esse movimento, 1 metro por segundo ao quadrado, tá bom? Então assim a gente finaliza esse assunto, espero que tenham compreendido tudo. Se não compreenderam, voltem para o início do vídeo e estudem novamente, tá bom? Então um forte abraço, até mais.